A Ana Clara Costa está acompanhando aquele caso daquela chacina absurda de moradores de rua. Temos imagens? Enche a tela com as imagens então, porque a Ana Clara Costa vai participar agora ao vivo e vai compartilhar com você todas as informações, 11 horas e 41 minutos das atualizações dessa chacina em Rondonópolis. 2 policiais militares estão presos e esse é o momento em que os policiais chegam ao hospital no carro em que realizaram os crimes. Ana Clara Costa, as informações com você. Bom dia, Trindade. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham o SBT Comunidade aí na capital do estado. Começando então, desejando um feliz ano novo para todos e passando então as informações com as atualizações deste caso que nós temos falado desde quinta-feira, quando tudo aconteceu, dessa chacina registrada aqui em Rondonópolis, ainda na madrugada de quarta-feira passada. Diversas atualizações foram repassadas à imprensa ainda na sexta-feira, quando eu entrei ao vivo aí com vocês no SBT Comunidade. Eu informei que havia tido então uma coletiva de imprensa do delegado regional aqui da cidade para repassar mais informações sobre o caso. Vou começar então relembrando esse vídeo que você acabou de mostrar aí, Trindade, que são as imagens da câmera de monitoramento da Santa Casa aqui de Rondonópolis, que registra então o exato momento onde os policiais chegam ainda no veículo que eles utilizaram na chacina, essa Land Rover de cor escura, sendo que o Helder, que era o policial do BOPE, desce do veículo enquanto o Cássio vai ali, pega então uma cadeira de rodas para conseguir levar ele para dentro do hospital para ser atendido. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da panturrilha e isso também foi constatado no boletim de ocorrências depois que eles conseguiram finalizar todo este caso. Como você bem frisou no início, Trindade, os 2 policiais estão presos, sendo que o Helder é um policial do BOPE, aí da capital do estado, e o Cássio é um policial militar aqui de Rondonópolis. Como eu informei no início, teve então uma coletiva de imprensa na sexta-feira do delegado regional para informar sobre o caso, sobre as atualizações, e nós vamos acompanhar agora um pouquinho do que ele falou. A gente entende que, de fato, foi um crime de ódio, porque pela conduta criminosa deles, eles saíram atirando sem um alvo certo. Não foi só ali que eles, naqueles 2 locais que eles efetuaram disparos, eles efetuaram os disparos em outros locais da região central de Rondonópolis. Então, foi um crime, assim, aleatório, simplesmente por odiar aquela população em situação de rua. Não tenha preconceito com aquela população, é uma população suficiente, vulnerável e que a gente não pode imaginar, porque eles vivem naquela situação que se tratam de criminosos. Muito pelo contrário, às vezes eles têm umas razões, falta de amparo estatal para estarem ali naquelas condições. Ninguém quer estar ali vivendo naquelas condições à toa. Relembrando então, Trindade, ainda sobre este caso, como o delegado frisou, a motivação então seria um crime de ódio que motivou então e levou as 2 pessoas que morreram nesta madrugada de quarta-feira, sendo o Osiel da Silva, de 35 anos, e o Tiago Rodrigues Lopes, de 37 anos. Conforme o boletim médico, as outras 2 vítimas que também foram alvejadas já melhoraram e continuam internadas para que o quadro clínico seja estabelecido. Sempre que a gente tiver novidades sobre esse quadro, sobre este caso, nós retornaremos ao vivo aí para a capital do estado para passar mais informações. Ana, muito obrigado pelos detalhes desse caso, dessa investigação, desse caso absurdo, E essa imagem foi fundamental para que a polícia pudesse entender de forma rápida o que tinha acontecido, Porque os policiais neste carro saíram atirando em moradores de rua e aí um deles acabou acertando a própria perna em um disparo acidental. Então, quando esse rapaz deu entrada no hospital, ele disse que ele tinha se ferido em uma caçada. Mas aí era o mesmo carro usado nos ataques. Tem imagens do carro passando por onde os moradores de rua estavam e a imagem do carro chegando no hospital. E aí os 2 policiais foram presos por ordens judiciais expedidas pela justiça. E agora vão responder por esses crimes. E o que o delegado falou ali, gente, tem 2 pontos que são importantes ser destacados. Primeiro é que nem todo morador de rua é bandido.
Existem bandidos que estão em situação de rua? Existem. E não justifica o cara ser bandido, o ser executado assim. Existe justiça para isso. Existe justiça para isso. Esses dois aí acharam que eles eram juízes e carrascos e que eles que definem quem vive e quem morre. E existem pessoas que estão em situação de rua por problemas familiares, psicológicos, vícios no álcool. Eu conheci, por exemplo, aqui em Cuiabá, entrevistei uma menina que estava em situação de rua e que hoje está recuperada, que ela foi para a rua porque foi abusada pelo pai. Não tinha para onde fugir, acabou indo para a rua, abraçada pelo mundo das drogas, não praticou nenhum delito, apenas vivia nas ruas, limpava os vidros de veículos no semáforo para bancar o vício. E quando você for conhecer a história dela é extremamente triste. O pai abusou dela, abusou da irmã, ela fugiu, foi para a rua, e aí o mundo das drogas abraça, meu querido. E você vai jogar que jeito? Como que você vai julgar uma menina que foi abusada pelo próprio pai? Não dá, né? Agora, existem bandidos que estão em situação de rua e tem que ser preso aí. Aí tem que ser preso. Aqui em Cuiabá mesmo a gente compartilha muitos que invadem estabelecimentos comerciais e deixam prejuízo. Tem que ser preso. Tem que ser preso. Agora, o que não dá para aceitar é esse tipo de barbárie em Mato Grosso. A resposta foi rápida e o posicionamento do comandante da Polícia Militar foi exemplar. Foi exemplar. Um dia triste para a corporação. E eu faço questão de deixar claro, isso aqui não é policial militar não, isso aqui é bandido usurpando a farda da polícia. São coisas diferentes. A gente precisa separar. São criminosos usurpando da farda da Polícia Militar. Comprovado o que está no inquérito. Se isso que está no inquérito for comprovado, são usurpadores da farda da Polícia Militar no estado de Mato Grosso. Não dá para aceitar isso aqui. Eu não tive acesso ao depoimento dos suspeitos, eles confessam ou não. Por isso estou aguardando aqui uma posição da polícia. A hora que confirmar o inquérito concluído, foi isso que aconteceu, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. É absurdo. É covarde. É desumano. É desumano. É se achar superior ao próximo. Tem um ponto da minha vida que ela foi extremamente importante. E que eu vou compartilhar com você o que eu vivi e que mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dom Pedro Casadáliga, o bispo do Araguaia. Eu tive a oportunidade, pode manter as imagens. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dom Pedro 3 vezes. O bispo do Araguaia que nos deixou há alguns anos. E tive a oportunidade de, depois das entrevistas com o Dom Pedro Casadáliga, de conversar por algumas horas com ele. Uma das minhas conversas com o Dom Pedro Casadáliga, que mudou minha vida, foi na capelinha que ele mantinha nos fundos da casa onde ele morava em São Félix do Araguaia. Dom Pedro, a vida inteira, foi muito criticado, porque defendia marginalizados, e quando a gente fala em marginalizados, a gente coloca nesse mesmo balaio prostitutas, moradores de rua, peões. E Dom Pedro sempre defendeu os marginalizados. E eu confesso para você que eu o questionei. E ele falou algo que marcou a minha vida. Ele falou algo que eu levo para sempre. Porque foi um divisor de águas para mim. Ele falou assim, olha, a vida daquele marginalizado, a vida daquela garota de programa, a vida daquele morador de rua viciado em crack, a vida daquele morador de rua viciado em álcool, por mais que eles tenham cometido delitos, para Deus tem o mesmo valor do que a minha. Quando você olha para um morador de rua, você tem que entender que para Deus não há divisão de classe social. A vida dele tem o mesmo valor para Deus do que a minha e do que a sua. E esse conhecimento eu levo para a minha vida.
É muito fácil apontar o dedo, é muito fácil julgar, sem conhecer a história de quem está lá. A gente tem que aprender a separar as coisas. E entender que muitos que estão em situação de rua enfrentaram cargas e pancadas da vida que talvez eu e a senhora não conseguíssemos aguentar. E aí por isso eles estão lá.